Meu nome é Mary, sou uma terapeuta licenciada, e antes deste episódio, este incidente que estou chamando agora de uma bênção em minha vida, eu estava muito distante, desconectada de uma religião organizada ou de me sentir próxima a Deus. Na verdade, eu me sentia bastante alienada dele, e parte do contexto disso era que eu era psicóloga. Meu marido e eu nos mudamos para Lubbock, Texas, onde ele conseguiu um emprego melhor. Antes de ir para Lubbock, eu estava em Houston, Texas, e adorava estar lá. Eu fui treinada como psicoterapeuta, trabalhando com terapia geral, casamento e família, e depois fiz treinamento adicional para me tornar terapeuta sexual. Quando me mudei para Lubbock, muitas pessoas diziam: "Oh meu Deus, você vai ser ótima porque não vai precisar se preocupar com o emprego. Há muito poucos terapeutas sexuais lá." E eu fiquei com a ideia de que isso será ótimo para a minha carreira também. Mas quando cheguei lá, percebi que a razão pela qual não havia muitos terapeutas sexuais era porque é uma área bastante conservadora e era muito difícil se estabelecer na comunidade médica como terapeuta sexual na época em que eu estava lá. Para te dar um pouco de contexto sobre meu trabalho, eu era chefe de uma unidade de psico-oncologia no Texas Tech University Medical Center. Basicamente, quando digo chefe, era porque eu era a única que estava fazendo isso. Eu entrei na oncologia de forma meio inversa, já que um oncologista me contratou para coordenar grupos de apoio para seus pacientes com câncer, porque muitas vezes, quando se tem câncer, também há questões de intimidade com a família e também com o corpo. Você se sente distante dele durante os tratamentos e não se sente mais a mesma pessoa. Ele me trouxe por uma porta dos fundos e comecei a coordenar esses grupos e encontrei minha especialidade, por assim dizer, com pacientes com câncer. Eu trabalhava com eles e também em um andar pediátrico, onde via muitas coisas terríveis, como crianças com câncer passando por tratamentos dolorosos e lutando. Isso começou a afetar minha visão sobre Deus, especialmente um Deus amoroso. Agora, voltando à minha história, eu carregava isso no meu coração na época. Na história que vou contar, eu estava indo para a Academia Goldens em uma manhã de sábado, 19 de abril, que chamamos de Sábado Santo. No dia seguinte era Páscoa, e eu estava planejando um grande café em minha casa. Tinha muitas coisas na cabeça. Fui para a academia e estava malhando. Uma das máquinas em que eu estava trabalhando era para fortalecer os braços, e tive a ideia de que, se conseguia levantar o dobro do meu peso corporal com as pernas, deveria conseguir fazer o mesmo com os braços. Eu estava realmente dedicada a trabalhar no meu peito e nos meus braços. Com uma das máquinas, você se senta e empurra. Eu estava carregando bastante peso naquele dia, e quando empurrei pela primeira vez, pensei: meu Deus, isso está realmente pesado. Não sei se consigo fazer mais uma. Eu tinha 98 quilos nela, e eu pesava 107, então pensei: vou fazer mais uma. Enquanto empurrava, senti uma dor aguda na parte de trás do pescoço, como se tivesse sido esfaqueada. Levantei-me, estava um pouco desorientada por causa da dor intensa. Saí da máquina, meio cambaleando para o lado, pensando: o que foi isso? Porque em meu histórico, eu era enfermeira antes de me tornar psicóloga, e comecei a examinar todo o meu sistema nervoso, pensando que havia algo errado no meu pescoço, no fluido cerebral, na minha coluna. Eu não conseguia andar direito. Caminhei até o bebedouro e, quando pressionei a alavanca para pegar água, de repente, todo o meu lado direito começou a tremer, convulsionar, e eu não tinha controle. Eu estava suando profusamente, e meu pescoço doía tanto que pensei: caramba, fiz algo terrível, estou realmente doente. Recentemente, havia sido diagnosticada e tratada por pressão alta e tinha tomado o remédio naquela manhã, então eu continuava pensando que talvez fosse algo relacionado a isso. Deitei-me, e a pessoa que estava malhando e me conhecia veio até mim e disse: "Ei, mulher forte, o que há de errado?" Eu disse: "Se puder chamar ajuda, porque acho que preciso de uma ambulância." "Machiki-me." Ele ficou realmente assustado porque meu rosto estava branco e obviamente eu estava deitada no chão da academia. Fomos para a frente e a proprietária ou a responsável pela academia naquela manhã veio até mim, começou a conversar comigo, me acalmou, chamou uma ambulância e minha família. Foi sorte que meu marido estava na cidade para o fim de semana da Páscoa, pois ele tinha conseguido um emprego no MD Anderson. Isso estava no final dos nossos 8 anos em Lubbock, e estávamos nos preparando para voltar para Houston, o que me deixava muito animada. Eu costumava brincar que precisava sair de Lubbock antes que essa cidade acabasse me matando, porque todas as pessoas com quem trabalhei eventualmente sucumbiram ao câncer e ficaram muito doentes.
Enfim, a ambulância me levou para o hospital, fizeram tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e descobriram que eu tinha tido uma hemorragia. Havia tanto sangue na minha cabeça que não sabiam se eu sobreviveria à noite. Por coincidência, todos os neurocirurgiões em Lubbock, que eram cerca de 4 naquele fim de semana, tinham ido a uma conferência em Santa Fé. O único que estava na cidade era um aposentado que era amigo do meu marido. Ele conversou com o Ron, meu marido, e um neurologista que também lia esses angiogramas disse que havia tanto sangue que ele não conseguia ver de onde vinha. A opção deles era estabilizar-me e apenas ficar de olho, mas eu poderia morrer dentro de 24 horas, ou eles poderiam me levar para Dallas, onde havia especialistas que poderiam cuidar de mim. Meu marido e eu tínhamos um pacto de que, se um de nós estivesse em uma situação de doença catastrófica, não deixaríamos o outro. Eu vi muitas pessoas morrerem sozinhas e é terrível. Eu tinha essa sensação de que, quando você está morrendo, deveria ter outro ser humano que o amasse ou pudesse amá-lo até que Deus segurasse suas mãos. Então, disseram ao meu marido que ele não poderia ir no jato comigo, pois seria muito peso ou o peso ficaria desbalanceado, e pressurizar a cabine poderia ser arriscado com ele lá. Então ele teve que tomar essa decisão sozinho, e como eu estava meio inconsciente, não conseguia falar com ele. Eu estava extremamente relaxada, e volto sempre à razão pela qual estava tão relaxada. Sou muito agitada, muito ansiosa na minha vida real, pelo menos eu costumava ser. Na ambulância, não sei se você já teve o tipo de dor que pode enlouquecer, que pode deixar você louco de tanta dor. A cada solavanco, eu dizia a Deus que não aguentava mais, que precisava de ajuda, e não me importava se vivesse ou morresse. Tive uma boa vida, e se fosse da vontade dele que eu partisse, então eu queria que ele soubesse que eu estava grata. E disse isso num momento em que sempre achei que fosse a coisa mais corajosa que alguém poderia dizer. Meus pacientes com câncer costumavam me dizer que se entregavam a Deus, quando o faziam, de repente, tinham a sensação de que estava em suas mãos, um verdadeiro deixar ir, por assim dizer. E aconteceu comigo, tive a mesma sensação. Ao deixar de controlar minha condição, parecia que minha condição fluía de uma maneira que eu nunca seria responsável por ela. Quando os neurocirurgiões me disseram depois que provavelmente parte do motivo pelo qual me saí tão bem era porque eu estava em ótima forma, não consigo aceitar isso. E a razão pela qual não consigo aceitar é porque aquele momento de entrega a Deus foi tão poderoso para mudar meu pensamento, meu cérebro e a organização da minha doença, a trajetória que eu não consigo explicar a você. Só posso dizer que foi real. De qualquer forma, acordei no domingo de Páscoa. Eles me estabilizaram com medicamentos e tudo mais, e estavam cautelosos, mas um pouco satisfeitos porque parecia que eu estava mais desperta, mais alerta. Faziam ultrassons, parecia a cada 30 minutos no meu cérebro, faziam inúmeros testes o tempo todo, e meu marido e vários amigos vieram me ver. Eu deveria receber um café em casa, e eu estava insistindo que meu marido e meus filhos fizessem o que estava programado. Só agora percebo o quão ridículo foi, mas eu realmente achava que poderia morrer, e se morresse, queria que eles tivessem outras pessoas. E eu tenho que explicar a você que a possibilidade de morrer não me entristecia, também não era dilacerante. Era quase como se eu não estivesse radiante, é só que eu estava tão totalmente na vontade de Deus naquele momento. Não sei que outro adjetivo posso usar para descrever isso. De qualquer forma, para continuar a história, passei pelo domingo de Páscoa, e meu marido estava enviando e-mails e mensagens para minha família e amigos. Na segunda-feira, continuei progredindo, não piorando, com certeza, mas estava com uma aparência boa, exceto para algumas pessoas que vinham e diziam que eu parecia meio verde ou meio amarela. Meu marido, Ron, disse, Mary, não tenho certeza, porque pensei, bem, vou esperar aqui até o sangue se resolver. E o sangue estava escorrendo pelas minhas orelhas, pelo meu nariz. Quando você tem uma hemorragia no cérebro, seu cérebro é tão organizado que ele sabe quanta quantidade de fluido pode ter, e tinha muito. Então, você tem 3 grandes válvulas na parte de trás da cabeça que drenam. Nesse momento, eu também tinha um dreno cerebral, ou seja, tinham colocado um tubo na minha testa e estavam drenando o excesso de sangue, e estava tudo gravado, então eu nunca realmente me vi. Mas acho que, quando meus filhos vieram me ver, eles ficaram chocados. Acredito que tenha sido muito difícil para eles. Acho que também foi muito difícil para o Ron ver, mas, em termos de dor, eu tinha uma terrível dor de cabeça, uma terrível dor no pescoço, e você se sente enjoada, incrivelmente fraca, o que, para mim, que sou tão agitada e geralmente ansiosa, provavelmente funcionou a meu favor, porque eles não queriam que eu saísse da cama.
Eu não conseguia me mover, e não tinha vontade de me mexer ou sair da cama. E o que aconteceu foi que acordei por volta das 2 da manhã de terça-feira com enfermeiras colocando coisas em mim. Nesse momento, eu estava na UTI cirúrgica, eles me transferiram para o andar na segunda-feira, e agora eu estava voltando para a UTI. Eles estavam colocando monitores em mim, estavam me acordando. Eles estavam fazendo todo tipo de exames e me disseram que eu não estava indo bem. Chamamos seu marido e vamos transferi-la para a UTI para poder ficar de olho em você. Aparentemente, meus níveis de saturação de oxigênio, que estavam diminuindo, então, quando eu estava na UTI cirúrgica, acho que houve um chamado de emergência para esses neurocirurgiões em Santa Fé. Não acho que eles deveriam voltar até quinta-feira, mas 2 deles voltaram, se lembro corretamente. De qualquer forma, decidiram que fariam uma cirurgia no meu cérebro. Eles conseguiram localizar o aneurisma e acreditavam que eu estava ficando séptica. Sem essa cirurgia cerebral, eu não era candidata para eles coagularem, pois já tinha se rompido, e coagular seria mais fácil porque poderiam ter ido pelo quadril e não precisariam abrir o cérebro. Mas eles tiveram que abrir meu crânio, e durante esse tempo, enquanto estavam me preparando e conversando com o Ron, vi uma luz branca. Estava no canto superior direito do meu quarto. Eu já tinha estado em UTIs, em cirurgias como enfermeira. Trabalhei no hospital por uma boa parte da minha vida, e essa luz não era como nada que eu já tivesse visto. Era um pouco etérea, de uma cor diferente, era luminescente, mas também era suave. Enquanto olhava para ela, pensei, o que é isso? Será que é um túnel? Porque quase tinha como aquele lado corrugado, quase como se fosse um túnel encapsulado. E então, olhando, pensei, bem, não estou impressionada porque é tão pequeno. E então, de repente, eu estava me movendo em direção a ele. É bastante estranho a forma como seu corpo se move para dentro dele, porque você não está deitado de costas, está meio em pé, e seus olhos funcionam de uma maneira que sei que isso soa estranho e até bobo, mas seus olhos conseguem ver atrás de você. Eu podia ver e sentir que meu corpo, a casca, estava na cama, mas o que era inacreditável para mim é que eu acreditava que minha consciência, que é muito importante para mim, estava comigo. Acho que era parte da minha alma, porque eu conseguia ver o que as pessoas estavam vestindo, conseguia ver o Ron. Ron estava lá, com a cabeça nas mãos, chorando, e olhando para um documento, era um termo de consentimento cirúrgico. E de repente, eu deixei isso para trás. Eu não me importava com isso. Estava tão focada no que estava vendo, e cheguei a uma sala luminescente, como uma luz rosada. Tive a sensação de que não havia paredes, era uma abertura, por assim dizer, e eu não era a única pessoa passando por isso. Parecia que havia outras pessoas, e quando eu me refiro a sentir, é porque não faz sentido, mas você meio que vê. Você vê com seus sentidos também, tudo está com você como um todo. E eu senti como se conhecesse aquele lugar, como se já tivesse estado lá. E de repente, não vi a ação exata de como aconteceu, Deus estava me segurando e disse, não é sua hora. Eu fiquei tão decepcionada porque queria estar lá com ele. E muito diferente do que eu esperava, o amor não era humano. Compará-lo ao amor humano seria como plástico, como um cartão de crédito, enquanto isso era realmente profundo. Eu disse, eu não posso ficar, mas por quê? E comecei a contar a Deus todas as minhas realizações. Eu oferecia cuidados gratuitos a pacientes com câncer. Eu ficava acordada à noite quando as pessoas estavam morrendo. Eu orava por pessoas. Eu tentava ser uma boa mãe. Eu tentava ser uma boa esposa. Eu tinha sido uma boa trabalhadora. Toda coisa positiva que eu conseguia pensar sobre mim mesma, o que é tão terrível, arrogante ou o que for. Eu tentava contar a ele, e ele disse, deixe-me te perguntar uma coisa. Você já amou alguém do jeito que você foi amada aqui? E eu disse, não, isso é impossível. Eu sou humana apenas para lembrar a Deus da minha humanidade. E então, a sensação foi de um abraço mais próximo de Deus, e ele disse, você pode fazer melhor. E eu não me lembro de sair desse espaço, mas acordei com Ron me sacudindo, porque ele achava que eu estava inconsciente, dizendo, Mary, precisamos tomar essa decisão juntos. Eles precisam abrir seu cérebro e precisam clipar esse vaso sanguíneo, e você pode nunca mais ser a mesma. Você pode não conseguir correr, Mary, ou até andar. E eu era uma corredora. Eu corria 80 e 160 quilômetros. Correr era minha vida. E ele disse, sua personalidade pode mudar completamente. Eu preciso que você me diga que está tudo bem. E eu disse, está tudo bem. Eu não vou morrer de qualquer maneira. E Ron disse, bem, eu espero que não, Mary. Acho que se você rezar, estará perto de Deus. Acho que você ficará bem. E eu disse, acabei de falar com Deus e não é a minha hora.
Acordei depois da cirurgia e estava chateada, deprimida, na verdade. Fiquei deprimida por estar de volta aqui por vários meses depois. E o que eu vivo todos os dias agora é essa memória incrível ou o que quer que tenha sido gravado em mim. E me pergunto se estou fazendo o suficiente, se estou defendendo a bondade de Deus, se estou sendo consciente com o que Ele me deu, se estou amando os outros da maneira que Ele me disse para praticar mais amor. A resposta é sempre que estou tentando, mas é muito difícil. E vou te dizer uma coisa, acho que sou uma terapeuta melhor porque julgo menos. Acho que a compaixão é o presente mais importante que podemos dar uns aos outros, e precisamos sair dessa mentalidade de quem está certo e quem está errado. Estamos todos conectados, e todos nós estamos voltando para lá. E há um Deus, e Ele é nossa fonte, Ele é minha fonte. Acredito que também é a sua, mas você precisa chegar lá por conta própria. E acredito que Ele conhece a cada um de nós, conecta-se conosco de uma maneira que não podemos entender completamente. Somos muito limitados com nossas mentes, nossos cérebros, nossos corpos aqui. Isso me deixou com um profundo senso de compaixão e de ver abundância. Este foi o relato de hoje, obrigado por assistir até aqui. Para continuar ouvindo a outros testemunhos como este, não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.